Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos focar um pouquinho nesses 100 dias de governo, né? Ontem houve uma nova reunião ministerial, foco do presidente Lula para gerar um otimismo aí, apesar dos chamados pessimistas, como ele mencionou, estimando um PIB crescendo pouco neste ano. Vamos ouvir. Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi um motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse o milagre do crescimento, quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. E vai depender muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica, vai depender muito da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Está no papel aí de demonstrar otimismo, apesar do choque de realidade, né, Eli? Pois é, o Lula volta, né, da pneumonia, da broncopneumonia, que impediu que ele fosse para a China. Ele continuou trabalhando mais no Alvorada, mais recolhido, né, parou de falar besteiras e agora ele volta com um discurso muito fortemente centrado no otimismo. Ou seja, ele percebeu, né, que estava começando a se espalhar um pessimismo pelo Brasil. E a gente também percebia, né, as pessoas perguntando, vem cá, o que está acontecendo? Né? Eu mesmo fiz uma coluna há, 10 dias, 2 semanas atrás, perguntando o que está acontecendo com Lula. Né, muita besteira, muita cara mal-humorada, e aí isso começou a ampliar um pessimismo, achando que o governo não está na direção certa. Então, Lula ontem fez um freio de arrumação, né, tentando trazer otimismo, cobrando medidas para investimentos e principalmente para o crescimento econômico. Ele quer o crescimento do PIB para anunciar nos 100 dias. Né, nos primeiros 100 dias de governo. E ele usou o ministro da Agricultura, o Fávaro, dizendo assim, olha a cara do Fávaro, né? Olha a cara de felicidade, olha a cara do Haddad depois de anunciar a âncora fiscal, olha a cara de felicidade. O Fávaro porque foi à China, né, com um monte de empresários da área da agroindústria. E também o Haddad, porque o Haddad anunciou a âncora fiscal e ele usou os dois para mostrar como os dois estão otimistas, estão alegres, felizes, etc. Agora, o Lula mantém aquele batidão do primeiro e segundo mandato, principalmente do segundo mandato, de que esse crescimento que ele espera da economia vai ser calcado na micro, pequena e média empresas no Brasil, a economia, né, que ele chama economia micro, pequena e média, que foi um pulo do gato do segundo mandato dele. Só que, enfim, o mundo está diferente, o Brasil está diferente, as condições de crescimento estão diferentes, isso pode ser encarado como uma posição tanto simplória. Crescer as micro e pequenas empresas, ótimo, médias empresas também, mas para atrair investimentos internacionais que são fundamentais nessa trajetória de crescimento, você precisa ter indústria forte. E um dos problemas brasileiros é exatamente a indústria claudicando. Né? O agronegócio foi bem com a Dilma, foi bem com Temer, foi bem com Bolsonaro e certamente irá bem com Lula. A questão é a indústria. A indústria é que é o grande pulo do gato, é a grande interrogação. Até porque, né, quando você fala da âncora fiscal do Haddad, a âncora é a arrecadação, é o crescimento, é a receita. E isso não vem se você não tiver
uma indústria forte. Então, o X da questão está na arrecadação e, portanto, está na indústria também. Muito bem. Outro assunto, Helene, tem um olhar do presidente Lula também para a política internacional, especialmente para esse conflito, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, e foi meio ali na surdina. Soubemos que o assessor e ex-ministro Celso Amorim foi para uma viagem à França e depois à Rússia. Exatamente. O Amorim, né, foi chanceler do Lula há 8 anos, né, um dos mais longevos chanceleres, né, e ele é muito audacioso, tem uma política externa bastante audaciosa, e como ele ocupou esse cargo 8 anos, ele tem conexões no mundo inteiro, né. Ele também já fez uma viagem, como você disse, na surdina para a Venezuela, fez uma aproximação com o Maduro que antes de ser presidente da Venezuela foi chanceler, era interlocutor assíduo do então chanceler Amorim, e agora o Amorim pega um avião escondidinho e vai para a França e para a Rússia. Lembrando que o Lula vai à China agora em abril, daqui a pouquinho, dia 11 de abril ele embarca para a China, e o Macron da França também tem agenda na China com o Xi Jinping. Então, o Amorim, que tem essa política externa audaciosa, ele se encontra com o Putin, não é pouca coisa, né? O Putin, né, que é enfim, é o pivô, é o iniciador, o estopim da guerra, da invasão na Ucrânia, recebeu o ex-chanceler brasileiro, agora assessor internacional do presidente Lula. A Lula, que quando esteve nos Estados Unidos, quando se encontrou com o presidente Joe Biden, lançou a ideia de um clube da paz reunindo os países não diretamente envolvidos. Só que esse clube da paz só vai funcionar numa circunstância conforme o próprio Celso Amorim já me disse num cafezinho que a gente tomou lá no Palácio do Planalto. Esse Clube da Paz só vai funcionar se as duas partes, ou seja, se o Putin e se o Zelensky da Ucrânia estiverem dispostos a negociar algum tipo de cessar-fogo, né? É um passo muito avançado do Brasil, está se encontrando com França, está se encontrando principalmente com Putin, e agora o Amorim prepara o terreno da conversa do Lula com Xi Jinping. Ou seja, quem achava que era tudo cascata, que era blá blá blá, se enganou. Na verdade, o Brasil está sim se movimentando para atiçar um clube da paz, portanto, uma negociação de cessar-fogo entre Putin e Zelensky, entre Rússia e Ucrânia. Ponto para o Brasil. Eliane Cantanhede conosco, direto de Brasília, também de olho nos Estados Unidos, já que agora de manhã Donald Trump deve começar o processo ali judicial, tirar foto, colocar dedinhos na ficha policial, ele que é acusado, dentre outras coisas, em pagar, né, usar dinheiro de campanha via o seu advogado para pagar uma prostituta, né, Eliane? Pois é aquela história, né? A história está cheia de exemplos de pessoas que pintaram e bordaram e acabaram sendo presas e condenadas por crimes menores. Né? Aí eu lembro, nos Estados Unidos mesmo, o Al Capone que matou, torturou, estuprou, pintou e bordou, ele acabou indo parar na prisão por causa de um, aspas, crime menor, que é sonegação fiscal. Aqui no Brasil, né, o Fernando Collor também tinha 1000 suspeitas contra ele, 1000 envolvimentos estranhos, tinha aquela ligação com o PC Farias, que acabou morto, assassinado com a namorada, e
como é que foi o impeachment do Collor? Por causa de um Fiat Elba. Cá para nós, um Fiat Elba não é exatamente uma Maserati, né? Também Dilma Rousseff, que foi perdendo as condições de governabilidade por falta de habilidade política, por erros crassos na economia, né? Todo mundo dizia, o Brasil não aguenta mais 2 anos de Dilma Rousseff, né? Tanto que a economia teve 2 anos de recessão por causa da Dilma Rousseff. Mas, apesar da política, da economia, de tudo isso, na verdade, o impeachment da Dilma foi justificado por pedaladas fiscais que o PT usa como argumento para dizer que eram, enfim, que foi só pretexto por um golpe. Na verdade, não foi exatamente assim, mas foi exatamente um pretexto para tirar a Dilma e tentar recuperar a economia, né? Pedaladas fiscais. E no caso do Trump acontece isso também. O Trump, o pior crime do Trump é ele atiçar os seguidores deles para invadir o Capitólio. O Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos, né? Tá na cara que o Trump atiçou, ele comandou aquele ato de vandalismo que é inédito na história americana, invadir o Capitólio e inclusive ameaçar de vida os congressistas, presidente da Câmara, inclusive, é de uma audácia, sabe, inimaginável. Isso sim, o crime constitucional do Trump, mas, na verdade, ele é o primeiro presidente a ser indiciado, ex-presidente dos Estados Unidos a ser indiciado por um crime, aspas, menor. Né? Não é tão menor, mas é um crime menor, de ter usado, de ter pago uma prostituta para ela ficar calada e não contar que teve um caso com ele. E ele não declarou o uso desse dinheiro. Ou seja, é uma história, feia, é uma história, enfim, que tem um lado muito ali nebuloso da vida do Trump, mas não é o principal crime dele, cá para nós. Mas, de qualquer jeito, o Trump ontem saiu de Mar-a-Lago, lá na Flórida, foi para Nova York, chegou com uma cara horrorosa lá, e hoje vai passar por os procedimentos de pessoas que são indiciadas, ou seja, vai ter que tirar aquela foto de frente, foto de lado, tirar as impressões digitais, e a grande discussão é se ele seria ou não algemado. Pelas últimas informações, ele não passará por esse constrangimento de ser algemado pela condição de ex-presidente da República. Mas atenção, a gente está falando tanto de Trump porque isso tem um efeito colateral aqui dentro do Brasil, onde nós temos um ex-presidente, o Jair Bolsonaro, que, aliás, se dizia amigo do Trump, e não é tanto, né? Porque ficou 3 meses nos Estados Unidos e não foi convidado nenhuma vez para ir a Mar-a-Lago para visitar o Trump, e os dois não se encontraram, não tiraram nenhuma foto juntos. Mas o Bolsonaro gostava de dizer que era amigo do Trump, né? E está passando por uma situação muito parecida, porque o Bolsonaro enfrenta 17 processos no TSE, ele enfrenta processos no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas da União e na primeira instância, né? E agora ele vai ter que depor sobre o caso das joias, que agora estão quase perto de 20 milhões de reais, né? Um caso levantado pelo nosso Estadão, um caso que complica muito a vida do Bolsonaro. Mas assim como o Trump, a questão fundamental do Bolsonaro é também uma questão de segurança nacional e é uma questão constitucional, porque o Bolsonaro é suspeito e investigado por estar por trás de golpes e daquela invasão do dia 8 de janeiro ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. E o homem-bomba do Bolsonaro é
o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça dele, guardava em casa uma minuta do golpe para dissolver o TSE, agora é flagrado usando um mapa sobre as cidades onde Lula foi mais votado no primeiro turno, pegou aquele mapa, foi para a Bahia e mandou a PRF, Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Federal impedirem a chegada de eleitores do Lula a essas cidades onde Lula foi mais votado. Ou seja, Trump lá, Bolsonaro cá, ambos com uma situação muito complicada. Bom, hoje vai ter então todo o indiciamento, aquela espetacularização, e a gente acompanha. É à tarde pelo horário brasileiro. Eliane, aqui voltando para o nosso congresso, pessoal, tem gente ali de olho em cargos nas estatais? Pois é, todo mundo de olho em cargos nas estatais, porque o Centrão rachou com republicanos por um lado e o PP e o PL, né, o PL do Bolsonaro de outro, mas os dois lados têm algo em comum, né? São irmãos siameses ali em busca de cargos. E a eles se juntam, por exemplo, União Brasil, PSD, etc. Hoje o nosso Wesley Galzo, do Estadão, repórter aqui na sucursal de Brasília, traz uma matéria muito interessante, dizendo que dessa vez o Lula não quer saber, não quer se envolver com negociações homem a homem, no varejo. Aquela história de encher o gabinete de deputado, encher o gabinete de senador, o Lula dessa vez está gato escaldado, não quer saber disso não. Ele agora recebe os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, recebe os líderes de bancadas e os presidentes dos partidos. E o resto, né, o varejo, ele empurra para dois personagens. Um que é institucionalmente nomeado para isso, que é o Alexandre Padilha, o ministro das Relações com o Congresso Nacional. E o outro é o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, que além de vice-presidente é ministro da Indústria e Comércio, e que além de vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, é também articulador político. Então, o varejo ficou com esses dois ministros. E o Wesley Galzo conta pra gente, relata na reportagem dele um fato engraçado, que é tanta gente nas antessalas do Alckmin e principalmente do Padilha, que o Padilha agora já está terceirizando também o varejo, que agora também está botando assessores dele para receber deputado e senador. Enfim, e o que essa gente toda vai fazer lá? Bem, não sei, porque eu não entrevistei eles, não usei um IPEC, um Datafolha para fazer a pesquisa, nem eu nem o Galzo, mas cá para nós, né, eles estão de olho em estatais. Né, o Lula já conseguiu destituir o presidente do SESI, que foi uma briga danada, porque a CNI defendia o presidente do SESI, o Lula queria tirar o presidente do SESI, ganhou o Lula. Né? Tem também a União Brasil, que vai para lá, vem para cá, está todo rachado, e União Brasil tem uma coisa importantíssima. União Brasil simplesmente tem a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, né? Além de ter 3 ministérios. E a Codevasf para políticos nordestinos é mais importante até do que ministério. E aí, o que acontece? União Brasil briga entre eles lá dentro, né? Quem ficou com a Codevasf foi o Omar Nascimento, ligado ao antigo DEM, e aí o PSL, ex-Bolsonaro, também está querendo a parte dele. Eu estou citando a Codevasf só como exemplo. E a Eletrobras, que era outro cabidão de empregos para político nordestino, foi privatizada. Então,
há uma pressão danada para desprivatizar a Eletrobras. Mas o fato é o seguinte, esse submundo, esse bastidor tem muito cargo, muito político e muito voto que, enfim, está nesse balaio de gatos.